Amada igreja, graça e paz da parte do Deus Altíssimo. Agradeço com muita alegria que há no meu coração de ter sido chamado novamente para pregar. Esse que é um trabalho, um ofício muito difícil. Não um ofício no sentido de ganha-pão, porque nós não fazemos por isso. O nosso ministério, ele deve ser para agradar a Deus, deve ser para louvar, para levar o nome de Jesus Cristo às nações. E há quem diga que aonde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus Cristo, ali haverá comida, porque nós somos um povo festivo, nós somos um povo que gostamos muito de nos alegrar perante o nosso Deus, que é um Deus alegre também, é um Deus festivo, e basta ver como Cristo se comportava neste mundo, nos exemplos que ele nos deu. Ele frequentava festas, ele frequentava lugares com músicas, com eventos. O primeiro milagre de Cristo foi num casamento, uma festa, uma das festas mais importantes que nós temos, a celebração do matrimônio, da união de duas pessoas em um casamento. Mas o Senhor, ele nos dá meios, modos, dispositivos para que esse louvor, essa festa que nós temos em torno da palavra do Senhor seja algo digna da vontade de Deus. Hoje eu trouxe, o Espírito me levou a ler o primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 13, num trágico incidente que aconteceu na vida e na família de um homem chamado Uzá. Então eu convido os irmãos, nós faremos uma leitura, uma exposição na palavra do Senhor. Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, 13, a partir do versículo 5. Os irmãos podem se colocar de pé para fazermos essa leitura. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Se tiver diferente aí na tua versão, é só uma questão de tradução, tá? Versículo 6. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor novamente: Senhor, derrame o teu Espírito, ó Pai. Precisamos entender a seriedade que é, Senhor, de te adorar, de engrandecer o teu nome, Senhor, que fazemos com tanto prazer, mas o Senhor nos dá uma maneira certa, Pai. Possamos aprender, nos amadurecer, Senhor, amadurecer o nosso entendimento diante da tua glória, ó Pai. A tua presença não é qualquer coisa. Os teus símbolos, os teus sinais, Senhor, não são qualquer coisa. A tua representação, ó Deus, aqui nessa terra, que era a Arca da Aliança, Senhor, não é qualquer coisa. Precisamos ter respeito por tudo que é sagrado, por tudo que é teu, Senhor. Por isso te pedimos maturidade, a tua unção, para entendermos, Senhor, e crescermos como igreja, como teu povo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este evento que aconteceu nessa leitura que nós estamos fazendo aqui, é um evento que acaba numa tragédia, apesar de começar com uma grande festa. O rei Davi
ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele, no versículo 1 do capítulo 13, fala que ele consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os príncipes, e disse à congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os outros irmãos, ou todas as outras tribos, em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer a arca da aliança, a arca de Deus, de volta. Ainda fala que, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O rei Davi, ele se propôs a uma missão nobre. Ele queria que estivesse na sua capital, que ele acabara de conquistar, a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança nós tínhamos os 10 mandamentos, o cajado, a vara de Arão que floresceu. Nós tínhamos uma caixa que Deus tinha dado as medidas, como ela devia ser feita, construída com madeira de acácia, forrada de ouro. Deus deu todo um passo a passo. O que torna essa história trágica, continuemos a ler a partir do versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Compraram um carro novo. Vamos trazer para uma linguagem mais familiar com a nossa, porque isso é muito importante, irmãos. O que eu preciso trazer aqui nessa noite é muito sério. Eles compraram uma Dodge Ram novinha, cheirando carro novo, para trazer a Arca da Aliança. Eles pegaram toda a congregação, todo o povo de Israel, e a Bíblia ainda comenta que foram 30.000 homens que foram trazidos para essa grande festa, e dançaram e cantaram, e tinha tamborim, e tinha alaúde, saltérios, harpas. Eles faziam uma grande festa, músicas, cânticos ao Senhor. No versículo 8, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Mas quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão, a arca, para segurar, porque os bois tropeçaram. Na nossa figura, porque a Dodge Ram passou numa estrada esburacada, a arca ela deu um solavanco e Uzá estendeu a mão. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Uma grande festa, uma grande celebração em torno da presença de Deus, que é uma bênção. Estar próximo à presença de Deus, ter a presença de Deus que estava lá na casa de Abinadab, porque os filisteus roubaram, e eles, em posse da Arca da Aliança, eles sofreram também, com tumores, com úlceras.
E eles entenderam que a presença de Deus, de forma incorreta, estava os matando. Dessa forma entregaram a Abinadab a Arca da Aliança. E nós clamamos dia após dia por essa presença santa do Senhor. Quem não gostaria de ter a presença próxima do Deus Altíssimo, próxima de nós? E a pergunta que eu começo o nosso estudo: será que o nosso culto agrada a Deus? E eu não falo daqui dessa igreja, dessa congregação, porque eu sei que aqui os irmãos têm muito temor e muito respeito. Mas eu quero falar como nação, como povo, esse Brasil, que as estatísticas dizem que os evangélicos serão maioria, não muito tempo para frente, em menos de 10 anos para frente nós seremos maioria. E aquela velha e boa pergunta: se a palavra do Senhor alcançou um número tão grande de pessoas a ponto de nós sermos maioria no Brasil, e seremos daqui a alguns anos, por que não há um avivamento? Por que cada vez mais as pessoas têm sido más, perversas, gananciosas? Por que a palavra do Senhor e a presença de Deus no nosso país não está fazendo a diferença visivelmente para nós? Nós vemos tanta gente morrendo por causa da violência, nós vemos tanta gente morrendo por causa de abusos e de políticos também que não têm a menor vontade de nos ajudar também. Por quê? E nós podemos ter desse texto aqui uma reflexão. A presença de Deus, ela pode estar sendo cobiçada, vamos dizer assim, pelos homens. Mas os homens não têm o respeito e o chamado de Deus para que essa mensagem, que essa presença seja trazida ao seu povo. Esses elementos do culto de Davi foram lindos. Bois novos, uma carruagem nova, uma ideia nobre de trazer a casa do Senhor ao território do povo do Senhor, a presença de Deus. Mas eles fizeram isso da pior maneira possível. Não sei se vocês notaram, mas quando fala no versículo 1, consultou Davi os capitães de 1000, de 100 e os príncipes, essa frase ela deveria ser: consultou a Deus. Como haverá transformação no nosso país? Como haverá transformação no mundo se os pastores, os presbíteros, os bispos, aqueles que se chamam apóstolos, não têm contato, não buscam a Deus, não leem a sua palavra, não têm intimidade com o Altíssimo? Eu já ouvi pregações onde se falava que usar secretamente no seu íntimo estava em pecado e tocou a arca de forma desrespeitosa. Porém, nós não podemos fazer teologia em cima do que o texto não diz. Ele era pecador? Sim, nós podemos afirmar isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas isso não é a questão que o texto levanta. Nessa pregação, buscaram atribuir a Uzá a culpa da sua morte.
mas o texto não põe a culpa necessariamente em usar. No capítulo 15, nós temos uma resposta para esse grande problema. A partir do versículo 13. Pois visto que não a levaste, a arca da aliança, na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Então santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. O evento é o mesmo. A circunstância é a mesma. O objetivo é o mesmo. Nesses dois cultos, no culto do capítulo 13 e no culto do capítulo 15. O que mudou é que eles consultaram a Deus. Foram lá no livro de Êxodo, se eu não me engano é 25, e viram, é dessa e dessa forma que tem que ser feito. Não é qualquer um que leva a arca da aliança. Precisava ser levita, precisava ser nas varas de acácia cobertos de ouro. Precisava por um capricho de Moisés? Não, precisava porque Deus havia ordenado assim. Deus que dá a ordem, Deus que manda como deve ser feito. É Deus que nos dá o meio de adorar a Ele. Irmão, se você acha que você era necessário para a adoração a Deus, eu tenho uma verdade bíblica. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivia consigo mesmo. Deus triuno, em perfeita harmonia, em amor perfeito. E a Bíblia nos diz mais uma verdade, que por amor Ele esvaziou-se de si mesmo e criou e tornou vida aquilo que não era vida, e criou todas as coisas, animadas ou não. Deus criou. Deus, Ele não quer ser bajulado. Deus não quer ser... Deus não quer as suas ofertas da forma mais mesquinha possível. Ah, Senhor, me dê isso aqui porque eu estou te dando aquilo ali. Deus não precisa dessa adoração, Ele nunca precisou. Por amor, Deus te criou. Porque por amor, você precisa dele. Ele não precisaria de você, mas por amor Ele se esvaziou. Os filósofos procuram um sentido para a vida. O sentido da nossa vida é adorar a Deus, prestar o nosso louvor a Deus, não porque Ele precisa, mas porque Ele nos deu essa oportunidade, e Ele é o Senhor de todo o universo, o primeiro e o último, e nós o adoramos por aquilo que Ele é. Deus é grandioso e Deus também é bondoso. Os homens tentam negar essa verdade, porque olha o que aconteceu com Uzá. Por que ele foi sacrificado dessa forma perante o Senhor? Mas essa tragédia deu um bom resultado, querendo ou não. Davi temeu a Deus, coisa que ele não estava fazendo antes. A congregação dos filhos de Israel temeu a Deus, coisa que eles não haviam feito. Eles estavam numa festa grandiosa,
com tudo o que o seu reinado, o reinado de Davi, poderia oferecer. E Deus não quer o que você possa oferecer. Deus quer obediência. Deus quer que você faça a adoração pensando que no que Ele nos deu para adorá-lo. Deus te deu dons, talentos. E esses talentos, eles não podem ser usados de qualquer forma. O que Deus te deu é dele. O que você acha que você é bom, não vale nada se não for para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o autor e o consumador de tudo. E da nossa fé também. Não adianta você acordar cedo, tomar o seu banho, escovar os seus dentes e adorar o Senhor relaxadamente. Uzá morreu por culpa de Davi. Uzá morreu por uma inconsequência de Davi. Uzá morreu porque Davi se precipitou. Ele tomou a decisão de forma precipitada, sem consultar a Deus. Ele aquele homem tocou a presença de Deus, a glória de Deus, da maneira errada. Uzá, neste caso aqui, ele é vítima, ele foi uma vítima de uma inconsequência. Vou convidar os irmãos para abrir, não precisa abrir não. Esse exemplo foi dado pela pastora Carol, hoje cedo, dos gibeonitas. Os gibeonitas, eles se apresentaram a Josué e falaram: viemos de longe, nós não somos daqui, nós precisamos de alimentos novos, de comida nova. Nós viemos porque soubemos que o Senhor que vocês adoram fizeram lá no Egito. Eles seriam a terceira cidade a ser conquistada, ali na ordem, né? Jericó, a cidade de Ai e a cidade dos gibeonitas. E eles usaram uma artimanha, usando o nome do Senhor. Resumindo a história, Josué, sem consultar a Deus, fez um pacto com os gibeonitas. Dali, alguns anos, 300 anos talvez, 250 anos talvez, o rei Saul intentou exterminar esse povo. E Davi foi vítima de uma inconsequência lá de 250 anos atrás. O meu apelo para essa igreja, para as igrejas, por onde eu tiver a oportunidade de pregar, é que tomem cuidado, tenham respeito e reverência pelo Deus Altíssimo. Uma bobagem que você possa fazer poderá gerar séculos e séculos de problemas. Poderá gerar um problema daqui a muito tempo. No século XIX, um pastor batista estava ensinando a data e a hora que Jesus voltaria. Ele ainda teve a oportunidade de errar 3 vezes a data. Após essas 3 tentativas, ele se arrependeu do seu pecado, voltou a Deus e morreu como um pregador. Falando, homem de Deus, falando da palavra do Senhor. Hoje, nós temos um remanescente desse problema que o William Miller gerou, esse pastor gerou. Hoje nós temos uma seita
que é descendente dessa profecia, eles estão até hoje pregando a volta aos costumes, às práticas do Velho Testamento, correndo a corrida da fé, ao invés de correr para frente, eles estão correndo para trás. Eles sabem, eles conhecem, eles viram, eles sabem que Jesus salva, mas eles querem se apegar ao passado, que está caduco, segundo a palavra do Senhor. Outro exemplo de inconsequência nas atitudes dos homens, nós podemos encontrar um pouquinho mais à frente do livro de Crônicas, no capítulo 21, onde Davi promove um censo para contar a grandiosidade do seu reino. Tudo isso, no versículo 7, tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Neste caso, esta história, Israel foi ferida por 3 dias de uma peste. E essa peste levou 70 mil homens à morte, por causa de uma inconsequência. Porque não consultou a Deus, porque encheu-se em seu coração o orgulho de ter um grande reino, de ter unificado o povo de Deus. Vejam como eu sou bom, eu unifiquei o povo e eu tenho tantos milhares e milhões de pessoas no meu reino e tantos oficiais, pegando uma glória que não era dele, pegando para si uma glória que era do Deus Altíssimo. E Davi declara que era melhor cair nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias. O Deus que pregamos, Ele não é um Deus irado, Ele não é um Deus maldoso. Ele é um Deus justo, Ele é o padrão de justiça. Ele é o padrão de bondade, Ele é o padrão de amor. Ele é o padrão. Todas as boas qualidades que nós vemos nos irmãos, em mim, no universo, é Ele. E tudo que nós vemos de ruim somos nós. Quando nós nos afastamos da vontade do Senhor, que perigo corremos. Que perigo. Irmãos, reforcem as suas orações, reforcem as suas leituras, reforcem os seus estudos. Não permita que ninguém engane o coração dos irmãos. A adoração deve ser feita sob os critérios de Deus. Esta semana eu fui impactado com uma conferência que foi mencionada hoje na Escola Bíblica Dominical, sobre revitalização e crescimento de igreja. No final da conferência eu só podia pensar: maravilhoso, muito bom. Para um empresário é bom. Ele ensinou tudo o que precisava para um crescimento de número de pessoas dentro da igreja. Ele ensinou como você vai fazer o template da tua empresa. Ele ensinou que você deve fazer uma frase de efeito para cada um dos seus valores da tua empresa. Que os seus clientes, eles não estão interessados na palavra do Senhor, eles precisam de uma música que seja agradável a eles. Eu não sabia que eu teria essa mesma conferência, uma vez que eu fui no Sebrae. Eles dão o mesmíssimo curso.
de como fazer a sua marca crescer, como fazer a sua marca prosperar. Isso serve para empresas, mas isso não serve para a adoração do Deus Altíssimo, porque Deus não está pensando na glória de um local, no número de membros, de pessoas que estão na tua igreja, mas estão lá procurando a presença de Deus da forma errada. Deus não está interessado no louvor interesseiro. Deus não precisa da sua adoração se a sua adoração for pensada, eu preciso de um carro, então eu tenho que dizimar na igreja. Pegue o seu dízimo e doe para outra pessoa, mas não profane a glória e a presença de Deus. Tem outros vários exemplos de inconsequências. Simão o mágico, que tentou comprar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para o inferno com seu dinheiro, respondeu o apóstolo. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu louvor que você entoa de forma errada, não de errada de afinação, irmãos, entenda, errada querendo se engrandecer porque você alcança uma nota que ninguém alcança, ou porque você canta uma música que é belíssima na sua melodia e na sua harmonia, mas a letra é antibíblica. Deus não precisa de você para ser adorado, mas você precisa dele. A conversão e o verdadeiro cristão, ele entende que você é importante porque você está fazendo a vontade de Deus nessa terra. Você é um instrumento de Deus que está nessa terra para refletir a luz do Senhor. O nome dele deve ser exaltado. Não o meu, não o seu, não da igreja, não da placa. O nome de Jesus Cristo. E o crescimento não deve ser um crescimento empresarial. O crescimento da igreja brasileira, ela deve ser no amor, no estudo, na comunhão, na palavra e na oração. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Santifique o seu coração. Venha para a igreja, adore o Senhor, santificando o seu coração. Não venha relaxadamente, não venha porque tem que vir. Não venha porque, eles vão me mandar mensagem lá no WhatsApp, falando, por que você não veio? Deus não precisa dessa adoração. Deus quer o seu coração quebrantado, contrito. Esse é o coração que agrada a Deus. Essa é a adoração que Deus demanda de você. Nem é porque Ele precisa, é porque você precisa dEle. E eu quero que isso fique gravado na mente e no coração dos irmãos. Nós somos absolutamente dependentes do autor e do consumador da nossa fé. Nós somos dependentes desse Deus Altíssimo, Alfa e Ômega, que está entronizado para todo sempre, que por amor Ele veio, desceu a esse mundo, se entregou e nos deu uma nova aliança. Nos entregou um novo mandamento, nos entregou uma nova maneira de agir, através dos seus profetas e dos seus apóstolos do Novo Testamento. Nós não desprezamos os ensinos que nós temos no Antigo Testamento, mas nós temos a convicção
de que o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus da nossa salvação. Por meio dele, nós obtemos a justificação diante de Deus. É isso que nós precisamos para a salvação das nossas almas. Quem não tiver noção, quem não conhecer a Deus, não vai usufruir dessa graça, não vai poder adorar a Deus eternamente, pelos séculos dos séculos, no lugar que Ele nos tem preparado. Quem não conhece a Deus não poderá ver a glória de Deus. E é por isso que eu oro, que Deus derrame do Espírito Santo de Deus, para que daí sim um verdadeiro avivamento ocorra nesse país, nessa nação que está precisando tanto do Senhor. Os irmãos viram como a França tem recebido os atletas cristãos, com zombaria, com desrespeito, com deboche. Mas pior é quando a igreja do Senhor age de forma debochada, precipitada, sem consultar a Deus. Por isso que é muito perigoso, irmãos. No livro de Hebreus, fala que é impossível que os que uma vez foram iluminados voltem a ser iluminados novamente, porque eles precisariam que um novo Cristo morresse em favor dos pecados dele. É impossível que os que foram alcançados pelo Evangelho uma vez sejam alcançados numa segunda vez. Tenham respeito, temor e tremor diante do Senhor. Quando anunciar a palavra do Senhor, é a voz do Altíssimo que você está proclamando. Faça isso com amor e com respeito. É o Deus Altíssimo que está na sua boca e você vai proferi-la. E eu preciso muito, todos os dias, de uma comunhão com Deus. Eu preciso. Eu estou aqui com um paletó, com uma camisa. Isso não quer dizer nada. Isso é perfumaria. Isso é algo irrelevante. Deus quer o teu coração. Deus quer o meu coração. Quebrantado diante do Altíssimo. Porque dessa forma Ele poderá me usar da forma como lhe aprouver. Da forma que Ele quiser, Ele que use a minha vida. Ele que use a sua vida. E a nossa resposta deve ser: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou disponível, Senhor, para fazer a tua vontade, ó Pai. Não a minha, a tua vontade, ó Pai. Porque eu preciso do Senhor. O Brasil precisa do Senhor. Tem povos que não foram alcançados ainda pelo teu Evangelho, ó Deus. Mas de que vai adiantar se eu levar a tua presença da maneira que Davi levou a presença do Senhor? Para acontecer uma real transformação no mundo, nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos nos preparar, estudar, orar, participar do culto de oração da igreja, participar do culto dominical, que é consagrado ao Senhor. Precisamos participar das reuniões de comunhão da igreja. Nós precisamos pensar no que vamos fazer para que a palavra do Senhor seja engrandecida, não com a nossa mente, mas com a mente de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos
sacrifício útil e agradável, vosso culto racional. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar as vidas, para transformar essa nação que eu diversas vezes já falei, não tem jeito. Mas eu não tenho direito de desistir, irmãos. Eu não tenho direito de desistir do irmão que está sofrendo com a bebida, do irmão que está sofrendo com as drogas, do irmão que está sofrendo num lar desestruturado. Eu não tenho esse direito de desistir de alcançar, nem que seja só mais uma pessoa, para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero que nesse momento nós abaixemos as nossas cabeças e oremos. Pai, nós reconhecemos, Senhor, a total dependência de Ti, ó Deus. O nosso poder não pode fazer nada, ó Deus, para transformar essa nação, ó Pai. O nosso poder não é capaz de mover nada, Senhor. A nossa capacidade, Senhor, é lixo. A nossa capacidade é tudo que há de mais desprezível, Senhor. Mas é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que distribui os Teus dons. E pelo Espírito Santo, Senhor, nós podemos atuar no meio dessa nação, Senhor, que precisa tanto de Ti. Levante, Senhor, nessa igreja, nas igrejas que abraçam esses irmãos aqui, Senhor. Que levante missionários, ó Pai. Pessoas que estão dispostas a fazer o que for preciso, Senhor. Entregar a própria vida, Senhor, em favor da Tua mensagem, da Tua palavra, Senhor. Alcançar a todos, ó Pai. Até que o Senhor venha. Manifeste a Sua glória, Senhor, neste lugar, ó Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós sabemos que somos fracos e sem vigor, mas o Senhor nos alcança e nos liberta das garras do pecado, Senhor. E se tiver, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê mais uma alma, Pai. Depois mais uma, Senhor. E que vamos alcançando, sigamos alcançando vidas e mais vidas, Senhor, para o louvor do Teu santo nome, ó Pai. Não é para encher a igreja. Encher a igreja não adianta. As precisam quebrar o seu coração, assim como está escrito lá em Joel. Não é para rasgar as vestes num ritual cultural, ó Pai. É para rasgar o coração e se arrepender e olhar para Ti, ó Pai. É isso que precisamos, é isso que esse povo, Senhor, é isso que esse país precisa, Senhor. É isso que a França precisa, é isso que a Europa precisa, é isso que a África precisa, a América e todos os continentes, ó Pai. Precisam ter o coração transformado, rasgado, Senhor, pelo Teu poder. Por isso que nós pedimos missionários, homens capacitados, Senhor, com os Teus dons, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Senhor, anunciando a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. E se possível, convido os irmãos para cantar Seja Engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
minha rocha.